Deus tem nos dado a graça e o privilégio de pensarmos juntos nas atitudes que nos fazem felizes. Mateus 5. Mateus 5-7 é um trecho que faz parte do Sermão do Monte. E o desafio de Jesus no Sermão do Monte é que o nosso coração seja moldado, seja trabalhado à semelhança do coração de Jesus. 1 João 2,6 diz: se alguém diz estar nele, deve andar como também ele andou. E aqui, então, Jesus ele conclama a minha vida e a sua vida para termos uma postura, termos comportamentos, termos atitudes, respostas do nosso coração, daquilo que Deus está trabalhando dia após dia no nosso íntimo, nos moldando, nos fazendo mais semelhantes, mais parecidos com Jesus. E aí Jesus ele traz aqui nesse ensino estas atitudes, estes gestos, esses comportamentos da nossa vida que faz com que a nossa vida se torne uma vida feliz. Muitas pessoas têm procurado ser feliz de alguma forma. Têm talvez procurado em coisas, têm procurado no status, no prestígio, no dinheiro. Mas como eu disse já nas outras ocasiões, ser feliz não é questão de ter ou não ter. Ser feliz é questão de ser ou não ser. E ser é a questão da minha vida e da sua vida. Esse é o desafio para nós. Quando Jesus trabalha na nossa vida e nós abrimos espaço para Ele, Ele nos transforma de dentro para fora. Ele muda o nosso coração, Ele muda as nossas atitudes, Ele muda as nossas palavras, Ele muda o nosso jeito de se relacionar, Ele nos torna como Ele. E esse é o desafio. Esse é o desafio de Mateus 5. Nós já vimos na primeira mensagem que para você ser verdadeiramente feliz, você precisa abrir o teu coração. Bem-aventurados os humildes. Jesus começa assim o seu ensino em Mateus 5:3. Ser humilde é reconhecer diante de Jesus a nossa completa dependência. A nossa fragilidade é reconhecer que nós somos totalmente carentes. Somos como um mendigo. Nós estamos destituídos de tudo. Precisamos do favor, da graça de Jesus, precisamos da sua misericórdia. Por isso nós precisamos nos prostrar e dizer: Jesus, me abençoe, me ajude. É deixar o orgulho para trás e se quebrantar aos pés do Senhor. E quando a gente se quebranta diante de Jesus, a gente reconhece o poder que Ele tem sobre a nossa vida. A gente reconhece a autoridade, o governo de Jesus. E nós passamos a depender do seu cuidado, entender que nós, embora passamos por lutas, por dificuldades, nós não somos os únicos a sofrer, mas com humildade nós nos colocamos diante da presença de Deus e procuramos o seu favor. Na segunda mensagem, nós vimos que para ser verdadeiramente feliz, você precisa liberar perdão. Bem-aventurados os que choram, porque os tais serão consolados. Você precisa abrir o seu coração para ficar livres das mágoas. Você precisa ficar livre de tudo aquilo que te aprisiona em algum momento do seu coração que ficou preso a alguém. Você precisa perdoar como o Senhor. E aí você precisa ultrapassar o teu sofrimento. O sofrimento da autopiedade, de você sentir-se pena diante daquela situação. O sentimento autodestrutivo, porque aquilo quer te destruir, quer tirar a alegria da tua vida, quer tirar a paz do teu coração, quer tirar o teu bem-estar. Então você precisa superar os momentos difíceis e adversos que a vida nos impõe e nós não estamos livres disso. Mas isso vai quando a gente libera o perdão.
Hoje nós vamos falar sobre a terceira mensagem, sobre o verso 5, onde nós vamos perceber o que nós precisamos para nos manter calmos e controlados. Você precisa admitir o teu estresse. Mateus 5, o verso 5, está aí. Vamos numa só voz ler este texto? Bem-aventurados os mansos, aqueles que são calmos, controlados. Eu creio, queridos, que a grande característica da vida do ser humano na nossa sociedade é quando o seu comportamento, em muitas situações, é dominado pelo estresse. O estresse é quando a corda ela está esticada, está estressado. E muitas pessoas, elas vivem com a corda esticada em muitos momentos da sua caminhada. Isso se dá no trânsito, a gente percebe isso, pessoas estressadas. A gente percebe isso nas escolas, nós vemos isso nas repartições públicas, nós vemos isto também nas famílias, nós vemos esse tipo de comportamento dentro das igrejas, nós vemos isso entre os povos, as nações. Esta corda, este estresse, sempre está presente no comportamento e nas atitudes das pessoas. E aqui Jesus ele começa a dizer, bem-aventurados os mansos. Algumas traduções trazem por humildes esta palavra. Na verdade, tanto manso como humilde, elas são traduções que vieram de uma realidade de 400 anos atrás na Inglaterra, quando então ali houve a tradução do inglês para o português. Todavia, hoje, a tradução para este versículo nos comunica o sentido daquilo que Jesus ele quis empregar naquele contexto em que ele estava ensinando as pessoas e a multidão, que seria mais ou menos assim: bem-aventurados os emocionalmente estáveis, capazes de serem educados, dóceis, compassivos, tolerantes, porque estes herdarão a terra. Era isso que Jesus queria transmitir. Bem-aventurados os emocionalmente estáveis, aqueles que são dóceis, aqueles que são amáveis, aqueles que são estáveis e educados. Irmãos, as pessoas mais bem-sucedidas na terra não são os poderosos que governam com força, com ditadura, com imposição, mas sim as pessoas que exercem o autocontrole, o bom senso, a força do equilíbrio. Essas pessoas são muito bem-sucedidas e são felizes e vencerão. Jesus está falando isto aqui neste versículo. E nesse verso é como se Jesus estivesse nos dizendo, bem-aventurados os fortes, porque deles, ou dos tais, é o reino dos céus. E sabe por quê? Porque o reino dos céus será herdado pelos mansos e conquistado por aqueles que buscarem em Deus a sua força, o seu domínio, o seu equilíbrio, e aqueles que em si se tornaram fracos, mas se tornaram fortes por causa da graça de Deus. São aqueles que são doutrináveis nas horas das adversidades, das lutas e dos sofrimentos. Os poderosos, eles são fortes quando aprendem a controlar o seu poder. São as pessoas que diante das adversidades, diante das tempestades, das violências, das agressões, sejam elas por palavras, ou sejam elas de cunho moral, se mantém calmo, se mantém tranquilo. Então, a mansidão, o autocontrole,
a humildade denotam o equilíbrio emocional na vida de uma pessoa. Por isso que essas pessoas que não controlam suas emoções, elas se deixam levar e dominar pelo desânimo, pela depressão e pela frustração. Em outras palavras, Jesus disse: bem-aventurados os emocionalmente estáveis, pessoas bem resolvidas consigo mesmas, pessoas bem resolvidas com Deus e também com as outras pessoas. Pessoas assim podem até ter os seus altos e baixos, mas não permitem que estes sentimentos direcionam a sua vida. Não permitem que estes sentimentos dominem as suas ações, os seus comportamentos, e jamais desistem quando os obstáculos porventura surgirem. Quantas coisas você já perdeu na vida porque você tomou decisões erradas, porque estava mal emocionalmente? Quantas pessoas você perdeu no caminho que ficaram para trás, porque por alguma razão, por alguma atitude, por algum comportamento, emocionalmente, você não teve o equilíbrio? Na verdade, irmãos, quando nós estamos bem com Deus e com a gente mesmo, nós estamos bem emocionalmente e independente dos outros. Moisés, por exemplo, quando ele não estava legal com Deus, ele foi lá para o deserto, e ali ele teve uma atitude muito estranha, que custou caro para a vida dele. O que ele fez lá no deserto? Ele matou um egípcio. Mas, depois, quando Deus tratou do coração dele, trouxe a ele o equilíbrio emocional, ele se tornou o grande líder da nação de Israel, de tirá-los do Egito. E aquele povo, que povo legal, né? Que povo bacana. Era um povo abençoado, né? Era um povo nota 10, mas murmuravam, reclamavam, descontentes. Nunca estavam satisfeitos com nada, mas lá na frente é interessante que a Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da face da terra. Claro, fora Jesus, mas como humano ele se tornou muito manso. Então nós vamos ver hoje, amados, o que é que Jesus deseja dizer ao meu coração e ao seu coração com esta atitude: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A primeira lição aqui, clara, é que os mansos são pessoas emocionalmente estáveis. Ou seja, são pessoas que encontram a verdadeira felicidade por não serem seduzidas por estrelas reluzentes, não serem seduzidas pela música alta, pelos holofotes, pelo glamour, pelos modismos culturais, pelo chamado da excitação. Não, os mansos, eles resistem a esta tentação que o mundo aí fora nos impõe e deixam o barulho passar. Os mansos, eles conseguem conviver com todas estas coisas que acontecem ao redor, mas o coração, porque está bem, está legal com Deus, ele vive de forma equilibrada, saudável, e ele deixa esse barulho passar, e vai louvando, vai servindo ao Senhor. Por isso, pessoas mansas, independente das circunstâncias que estão aí fora, ele vai sempre ter um coração disposto para servir a Deus, para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor. Uma segunda verdade aqui: as pessoas mansas são fortes. Linda Down,
ela teve paralisia cerebral. E ela correu uma maratona de 42 quilômetros. E após terminar esta corrida, ela concluiu e disse o seguinte: se eu tentar o impossível, devido à minha condição e à minha situação, talvez eu inspire outros a serem felizes e bem-sucedidos. As pessoas mansas, através da disciplina, elas conseguem controlar os impulsos negativos da derrota e da acomodação. As pessoas mansas são fortes. Elas vão além da acomodação. Elas vão além da derrota. São pessoas que teriam todos os motivos para viver de forma infeliz, por causa da sua condição, abatidos, tristes, frustrados, mas controlam os seus impulsos negativos. As pessoas íntegras que trabalham com dureza e força para alcançar os seus objetivos, derrotam os gigantes, e essas pessoas são bem-sucedidas e elas são felizes. Por isso, manso é aquele que sabe combinar em sua personalidade força e delicadeza, virilidade e suavidade, firmeza e ternura. Irmãos, manso não é ser fraco. Manso não é que a pessoa não tenha firmeza, que não tenha posição. Manso é aquele que tem esta firmeza, mas ele usa ternura nas suas atitudes, no seu proceder, no seu gesto. Uma terceira verdade desse versículo é que as pessoas mansas, elas sempre possuem na sua vida a disposição para aprender. São pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes, porque emocionalmente saudáveis, elas estão dispostas, elas reagem, elas lutam, elas batalham, elas são persistentes, mas são pacientes. Não desiste diante do primeiro percalço. Não desiste diante do primeiro obstáculo, não se prostram diante da primeira tentativa improdutiva, mas vai lutando, até que um dia o sonho que Deus colocou no coração possa ser realizado. A pessoa mansa, ela verá o sonho de Deus sendo realidade em sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque a pessoa mansa, ela sempre crê que Deus tem o melhor na vida da pessoa. A pessoa mansa, ela sempre crê que Deus pode fazer o melhor no coração de alguém. E ela vive este sonho, ela ora por este sonho, e ela busca Deus para que esse sonho se realize. Alguém disse que a persistência entusiasta, sem a impertinência, gera o progresso. A persistência entusiasta, sem ser impertinente, é o que vai gerar o progresso. Nos dias de hoje, irmãos, Jesus estaria entre nós aqui falando e dizendo o seguinte: bem-aventurados os que estão dispostos a aprender, estes serão os mais felizes e produtivos na face da terra. Ontem, ouvindo à tarde pastor Fabrício falando em relação às igrejas, a realidade das igrejas, porque 80% das igrejas evangélicas no Brasil hoje tem menos de 100 membros. 80% das igrejas evangélicas no Brasil tem menos de 100 membros. E muitas dessas igrejas, elas não estão dispostas a aprender. Elas se fecharam. E aí ele disse que uma das primeiras coisas que precisa acontecer é uma metanoia. É uma mudança de pensamento. Uma mudança de atitude.
Eu gostaria de deixar um desafio para os nossos líderes. Quando tiver esse tipo de congresso, essas situações da convenção, é muito importante os líderes estarem presentes, porque ali, irmãos, às vezes é mais importante para os líderes da igreja do que para os pastores. Porque ali são situações que tratam das coisas da igreja. E é importante os líderes estarem lá para aprenderem coisas novas, abrirem o coração para as coisas novas que Deus traz para o nosso coração. E aí Jesus está dizendo assim: bem-aventurados os que estão dispostos a aprender, estes são os mais bem-sucedidos na terra. Aqueles que permitem a metanoia, a mudança de mente, a transformação acontecer no seu coração e na sua vida. Robert Schuller, no seu livro Atitudes para Ser Feliz, ele expressou-se assim: pessoas assim não entram na atitude do sabichão, elas abrem espaço em suas vidas para se desenvolverem sem se acharem pretensiosas. Elas ouvem, elas não ficam na defensiva, não entram na viagem do ego, estão na viagem do sucesso e do bem comum. É isto. Pessoas mansas são assim. Elas não buscam alimentar o seu ego, defender o seu ego. Elas pensam no bem comum. Ontem nós ouvindo uma mensagem à noite, Fabrício falou sobre Pedro, lá em João 21. E Pedro havia negado Jesus. E é interessante que ele falou que João parece que conclui o seu evangelho no capítulo 20, mas faltava uma coisa ainda para terminar. Parece que ele chega no capítulo 20 e ele está encerrando o assunto. E aí ele diz: não, eu tenho mais uma coisa a colocar aqui, mais um capítulo precisa ser acrescentado, e esse é sobre Pedro. Porque Pedro ficou com alguma coisa pendente, ficou alguma coisa a ser resolvida, a ser tratada. E aí Jesus vai e eles estão lá. E aí eu fiquei impressionado com a colocação dele, no sentido de que Pedro estava tão frustrado com tudo, com a sua vida totalmente desalinhada do propósito, da vontade de Deus. Tinha feito tudo errado, decisões erradas, atitudes. Ele estava infeliz. E Jesus sabia que Pedro estava infeliz. E ele vai, procura, conversa, chama eles. E aí, naquela conversa, Jesus faz uma pergunta para Pedro. E aí, Pedro? Pescaram muito? Pegaram muito? E aí ele disse: pescamos a noite inteira e não pegamos nada. E aí Jesus, vendo aquele coração que precisava de cura, de restauração: Pedro, pega os teus companheiros, teus amigos e vai para a direita. Vai para a direita, lança a rede para a direita. E diz o texto que pegaram 153 grandes peixes. Foi tanto o resultado, que aí eles começaram a reconhecer que era Jesus tratando da vida deles e do coração deles. E quando eles voltam, Jesus não precisou de nenhum dos 153 peixes. O peixe já estava assado lá, pronto para comer. Jesus já estava assando o peixe para eles. O que fez Pedro ouvir a voz de Jesus? Pedro era um pescador profissional, irmãos. Era um camarada que entendia do negócio. Era parte da vida dele. E Jesus diz: você vai e lança para a direita. Olha o coração de Pedro. Disposto a aprender. Disposto a ouvir. Queridos, às vezes a gente dá tanta mancada na vida, porque o nosso coração não está disposto a aprender. Aprender aquilo que o Senhor tem para nós.
E na nossa vida, nenhum sonho é construído sem luta, sem garra, sem persistência. Por isso, bem-aventurados ou felizes e bem-sucedidos na vida de uma forma integral são os que estão dispostos a aprender. Aqueles que acreditam que nunca é tarde para crescer, para aprender um pouco mais, para se aprofundar naquilo que Jesus tem. Pessoas assim viverão felizes e eles herdarão grande sucesso na vida. Por isso Jesus está dizendo que as pessoas mansas, elas são humildes e elas são receptíveis. Elas estão abertas para o novo. E diz a palavra que Deus faz novas todas as coisas. Deus faz novas todas as coisas. Isto aqui não significa colocar-se por baixo, porque isso não seria humildade, mas é uma resposta comportamental adquirida. É uma resposta do nosso coração que nós adquirimos. Pessoas mansas não têm complexo de inferioridade. Elas têm um exato bom senso da sua pessoa, da situação. Elas são pessoas tão fortes que elas são capazes de dizer: eu estava errado e você estava certo. O manso está sempre pensando: Deus tem algo para a minha vida hoje. Deus tem algo para me ensinar hoje. Deus tem algo para acrescentar na minha fé hoje. O manso não fecha o seu coração para aquilo que Deus deseja fazer. Por isso ele é feliz. Ele não precisa procurar a felicidade. Ela já existe. Ela é uma disposição que o Senhor colocou no seu íntimo. Por isso o nosso grande desafio nessa noite é que nós sejamos receptivos para receber algo de novo de Deus. Nós precisamos ser humildes, pronto para reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos ser aprendizes, pronto a aprender algo que Deus tem novo para a nossa vida, hoje. Mas também sermos irrepreensíveis, para que nós não venhamos a dar motivos da nossa falta de submissão, da nossa falta de obediência à vontade de Deus. Irrepreensíveis. Assim você sempre ouvirá a voz de Deus, receberá e entenderá o plano de Deus para a sua vida, e você vai poder se apoderar dela e herdar a terra. Quando você deixa de ser um aprendiz, você deixa de viver. Então nunca deixa de abrir o teu coração para as coisas novas. Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus deseja fazer coisas novas na tua vida. Não feche o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Ouça a voz do Senhor. E para finalizar, os mansos, eles são pessoas amáveis. Ser amável, irmãos, é uma atitude indispensável para que a nossa vida se torne longa e frutífera. Sem a amabilidade, os frutos eles são duros, eles são cruéis. Os frutos são impiedosos. Eu não sei se você já leu sobre Hitler, mas Hitler era um homem duro, ele era impiedoso, ele não tinha amor no seu coração. E o relato nos fala que ele tinha alguns hábitos esquisitos. Hitler, ele tinha o costume de sempre ficar roendo as suas unhas. Na verdade, ele não tinha nem quase unha, de tanto roer. Ele era muito estranho no seu comportamento. Outra coisa, ele ficava constantemente coçando o seu nariz. Ele não parava de coçar o nariz.
mas também ele ficava irrequieto quando ele fazia as refeições, e ele não parava para ouvir as pessoas. Por isso, sem amabilidade, os fortes eles se tornam frios e insensíveis. Sem amabilidade, até o disposto aprendiz ele se torna um arrogante, um autossuficiente. Mesmo aqueles que são emocionalmente saudáveis, eles precisam de amor. A pessoa verdadeiramente mansa é forte e ela está disposta a aprender e ser amável. Agora, quem é uma pessoa amável? É aquele que exibe tranquilidade diante da hostilidade do outro, afeição para com a solidão do outro, compaixão com a dor do outro. Esse é amável. A pessoa amável, ela pode ter uma aparência de duro, mas ele tem uma alma sensível. Ele tem uma alma quebrantada. E Jesus, quando ele trata com os seus discípulos sobre essa questão, ele ensina essa lição a eles. Ele disse assim: aquele que deseja ser mestre, ele está falando lá em Mateus 20, 26 e 27, ele diz, aquele que quer ser mestre, ele não pode ter esse tipo de comportamento. Ele diz assim, entre vocês não será assim, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Robert Schuller, ele disse que as pessoas amáveis são pessoas de almas tranquilas, sensíveis e sempre dispostas a ocupar o terceiro lugar. São pessoas tranquilas, pessoas sensíveis e sempre dispostas a ocupar o terceiro lugar. Por isso, ele conclui, o mais importante é ser moldado por Cristo. O mais importante é se deixar trabalhar por Jesus. E aí ele conclui, eu prefiro mudar de ideia e ser bem-sucedido do que seguir o meu caminho e fracassar. Parafraseando, Salmo 20, verso 7 diz que alguns vêm de carro, outros vêm de cavalo, mas nós viemos em nome do Senhor. Irmãos, a questão não é o barulho, a questão não são as luzes, a questão não é o espetáculo, e sim a humildade, a mansidão, a autoridade espiritual, a sinceridade de levar o nome do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Agora, esse texto começa a fazer sentido. Bem-aventurados aqueles cujos sonhos são moldados por suas esperanças e não por suas dores. Bem-aventurados aquele cujo coração é moldado por suas esperanças e não por suas dores. Jesus foi um homem de dor como eu e você. Ele passou as mais duras e cruéis situações da vida de um ser humano. 1 Pedro 2, 21, seguintes, diz assim, para isso vocês foram chamados. Olha para que nós somos chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria ameaças, entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus,
ele foi uma pessoa emocionalmente controlada. Por quê? Ele foi esbofeteado, ele foi insultado, ele foi despido, ele foi ridicularizado, ele foi desprezado, ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. No entanto, ele não fugiu, ele não se rebelou, ele não gritou, ele não revidou, nenhuma palavra de acusação saiu da sua boca, ele não questionou. Ele apenas disse: Pai, faça-se a tua vontade. Ele apenas obedeceu. Absurdo? Não. Ele herdou a terra. Não existe em nenhum lugar da face da terra em que o nome de Jesus, ou Jesus, é tido como uma pessoa querida, uma pessoa amável, uma pessoa aceita, uma pessoa em que as pessoas têm o maior respeito, mesmo que não admitem que ele é o Deus encarnado, mesmo que não admitem que ele é o Deus Salvador, mas eles reconhecem que Jesus foi uma pessoa amável, uma pessoa de um coração que teve o controle em todos os momentos. Ele demonstrou determinação silenciosa. Ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Jesus foi gentil, Jesus foi amoroso, Jesus foi perdoador, e tudo isso ele fez por mim e por você. A grande questão para nós hoje: queremos nós ser pessoas mansas? Você deseja ser uma pessoa emocionalmente estável? Você deseja ser forte? Forte diante das adversidades? Diante das situações adversas? Você deseja estar disposto a aprender que você não consegue fazer tudo sozinho? Você é amável o suficiente para ser sensível, tranquilo, generoso e perdoador como Cristo? Se você responder no seu coração que sim, então você já está desfrutando desta terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Deus vai galardoar, Deus vai presentear aqueles que permitem que as suas emoções, permitem que o seu coração, que a sua força, seja a força que vem das mãos do Senhor, da presença de Deus. Que Deus abençoe e aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém?